Deus nesta noite quer falar conosco, como todas as noites que nós estamos aqui nesse lugar, porque aqui é a casa dele, e é onde um povo sedento pela palavra de Deus sempre lhe derrama rios de água viva naquele lugar, e as pessoas saem abastecidas por aquilo que transforma, por aquilo que muda, por aquilo que edifica. E nesta noite eu quero compartilhar com você algo dos céus para nós. Muitas vezes nós temos dias difíceis, muitas vezes nós temos situações que tiram a nossa alegria, e a gente fica triste, a gente fica chateado por situações, por circunstâncias. Mas nesta noite eu quero tratar com você, e o Espírito Santo vai aí no seu coração mover nesta noite 4 inimigos que nós podemos combater, 4 inimigos da nossa alegria, da nossa felicidade, que todas as vezes que nós queremos crescer na graça e no conhecimento, que todas as vezes que nós queremos ter uma vida plena em Cristo Jesus, esses inimigos querem nos derrubar, querem nos destruir, querem nos afastar da presença do Senhor. Eu queria perguntar nesta noite para você: você é feliz? Você é feliz plenamente? E antes que você me responda de uma forma simples, sim, eu sou. Talvez essa pergunta não tivesse que ser assim, talvez essa pergunta tivesse que ser assim: a sua família te acha feliz? Os teus filhos, a tua esposa, o teu marido, os teus irmãos olham em você e vê Jesus em você, e vê a felicidade plena em você? E para exemplificar e compartilhar com você nesta noite, eu quero ler uma das cartas do apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. E diz o texto assim, alegrem-se no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. Feche os teus olhos por um momento. Pai, fala conosco nesta noite, Senhor. Que a alegria do teu Espírito, que a alegria plena possa invadir os nossos corações nesta noite, Senhor. Mas se o Senhor não soprar essa alegria nesse lugar, nós não vamos sair daqui transformados e alegres plenamente pela tua palavra. Por isso eu me escondo atrás de ti nesta noite, Senhor. E eu me coloco, Senhor, nas tuas mãos, para que o Senhor venha falar nesta noite, e mais do que isso, venha trazer a alegria plena dos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Talvez Paulo, quando escreveu esse capítulo 4, ele não imaginava que há 2000 anos depois daquilo que ele escreveu, nós estaríamos de máscara numa igreja, num templo, num tabernáculo, extremamente preocupados com uma doença que atinge todo o planeta Terra, todos os países ao redor do mundo, onde centenas de milhares de pessoas já partiram por causa dessa doença. E quando Paulo diz essa afirmação, porque isso é algo imperativo, ele não diz assim, olha, se acontecer alguma coisa com você, algo muito bom, você seja alegre. Não, ele diz, alegrai-vos no Senhor. É uma afirmação, é um verbo imperativo, alegrai-vos no Senhor. Também não é alegrai-vos no Senhor por causa de circunstâncias, porque muitas vezes tem circunstâncias que nos fazem ficar alegres, mas Paulo não estava dizendo, se você ganhar na loteria, você alegre-se no Senhor. Não, por circunstância que for, por dificuldade que você possa passar, Paulo estava dizendo, alegre-se no Senhor. Outra vez eu digo para vocês, alegrem-se no Senhor. Talvez Paulo não estava passando por uma pandemia como essa, mas Paulo estava prestes a ser sentenciado de morte por Roma. Quando Paulo escreve esse capítulo 4 de Filipenses, Paulo já tinha um veredito de prisão.
de cárcere privado, prestes a ter a sua vida ceifada por causa do evangelho que ele pregava. Então Paulo, quando escreve esse capítulo 4, ele estava passando algo semelhante ao que nós estamos vivendo nos últimos dias, talvez apreensivo, e a gente tem medo de sair de casa, a gente às vezes tem medo de conversar com uma pessoa muito perto, põe a máscara, e a gente fica sabendo que pessoas que a gente ama estão com essa doença, e a gente fala, ai meu Deus, eu não vou mais ver. Chegamos ao ponto de os nossos avós ou os nossos pais, quando são mais velhos, nós só vemos por videoconferência e a gente não pode mais ir na casa dos nossos entes queridos. E quando a gente ouve uma palavra como essa, num momento tão difícil como esse, vem uma dúvida: será mesmo que eu vou conseguir ser feliz? Será que eu vou ter uma alegria permanente em meio a uma dificuldade como essa? E eu quero dar nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, 4 receitas para 4 problemas que nós enfrentamos, que quer roubar a nossa alegria, que quer roubar a nossa felicidade. E a primeira coisa é as circunstâncias. As circunstâncias querem roubar a nossa alegria. E a circunstância, ela não tem hora para chegar. Quem imaginava que uma doença como essa, uma situação como essa ia ser vivida no século 21, onde a tecnologia, onde a ciência tem evoluído de uma forma muito satisfatória, e nós íamos ter um vírus capaz de fazer um estrago ao redor do mundo. Mas as circunstâncias não têm hora para chegar, e as circunstâncias querem roubar a nossa alegria. Talvez uma doença, talvez uma traição, talvez uma pessoa machucou você, feriu você emocionalmente, e essa circunstância você não estava esperando por ela, mas ela aconteceu. Mas da mesma forma, como existe uma circunstância que quer tirar a nossa alegria, existe uma receita para isso. Todas as vezes que uma circunstância que quiser tirar você da presença do Senhor, quiser tirar a sua alegria, você pare de olhar para a circunstância e olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque nenhuma circunstância pode ser maior do que o nosso Deus. Esse vírus não é maior que o nosso Deus, eu afirmo na autoridade do nome de Jesus. Esse vírus não é maior que o nosso Deus. O problema que você está enfrentando não é maior que o nosso Deus. Olhe para Jesus, e Ele pode mudar a história da sua vida nesta noite. Ele pode sarar as tuas feridas nesta noite. Ele pode perdoar os teus pecados nesta noite. E Ele pode sarar todas as suas feridas nesta noite. O segundo problema, o segundo inimigo, que quer roubar a sua alegria, que quer tirar a sua felicidade, são as pessoas. As pessoas querem roubar a nossa felicidade, a nossa alegria. Nós sofremos mais por causa de pessoas do que por causa de circunstâncias, porque pessoas machucam. Às vezes nós esperamos tanto de uma pessoa e ela fica muito aquém daquilo que nós esperamos, e aquilo nos machuca. Às vezes a gente quer ouvir uma palavra de alento de alguém, e ao invés de ouvir uma palavra de alento, vem uma chibatada, vem uma palavra dura, vem um virar as costas, porque as pessoas são más. E as pessoas muitas vezes querem roubar a nossa alegria. Não somos perfeitos, por isso nós devemos perdoar.
Quando Jesus vê uma mulher prestes a ser apedrejada, por homens que se diziam melhores do que ela, por homens que queriam julgá-la pelo seu pecado, pela sua vida pregressa, e eles estavam prestes a jogarem pedras e apedrejar aquela mulher, como fizeram com Estevão, posterior a isso. Jesus olha para aqueles homens e diz assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Nós vivemos num mundo de muitos juízes, nós vivemos num mundo que as pessoas sentenciam as outras, e não olham para si, porque para si ele quer misericórdia, mas para as outras pessoas, sabe o que ele quer? É justiça. Nós vivemos num mundo em que as proporções não são igualitárias, e para um é uma sentença, para outro é outra sentença, e as pessoas nos machucam, as pessoas nos ferem, as pessoas nos contradizem muitas vezes, e quando nós não aprendemos a perdoar essas pessoas, sabe o que acontece com a gente? Nós começamos a ficar doentes, fisicamente, emocionalmente e às vezes até espiritualmente, porque quando nós não aprendemos a perdoar, como aquela parábola de um senhor muito rico que perdoa a dívida do seu servo, uma dívida impagável, e esse servo tem um conservo que também deve para ele, e ele não perdoa esse conservo. Nós precisamos aprender a perdoar, nós precisamos aprender a estender as mãos, nós precisamos aprender que nós devemos amar o próximo como nós nos amamos. Mas as pessoas muitas vezes tentam tirar a nossa alegria, mas a nossa alegria não vem por força de homens, a nossa alegria não vem por circunstância, também não vem por pessoas. A nossa alegria vem do Senhor que fez os céus e a terra, e nesta noite toda a tristeza vai ser transformada em alegria. O perdão traz restauração, e o perdão é maior do que o ódio. Então a receita para pessoas que nos machucam, para as pessoas que nos ferem, é o perdão. Quando Jesus pergunta para aqueles homens, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, não saiu uma pedra da mão daqueles homens. E Jesus fala para aquela mulher assim: vá e não peques mais. Jesus estava dando uma nova oportunidade para aquela mulher. Que nós possamos dar oportunidades para as pessoas, acreditar nas pessoas, dar o direito de defesa para as pessoas. Nós não somos juízes, nós não fomos chamados para ser juiz, nós somos chamados para servir, e servir com amor. Terceiro inimigo, que quer roubar a nossa alegria, são os bens materiais, são as coisas terrenas. Muitas vezes, nós temos o Zé Milton aqui, que é policial, e ele pode dizer que um dos maiores problemas no trânsito, de briga, de discussão, vem nas batidas dos carros, porque as pessoas, elas têm tanto amor naquele carro, têm tanto amor naquele bem, que elas são capazes de matar por uma batida, por uma briga. Pessoas que não sabem dar, pessoas que isso é meu, o que é meu e ninguém toma. Porque os bens materiais podem tirar a nossa alegria. Os bens materiais podem nos afastar de Deus, se nós colocarmos mais amor nos bens do que no Senhor. E muitas vezes quando nós perdemos um bem muito valioso, aquilo nos entristece, aquilo tira a nossa alegria, aquilo tira a nossa felicidade. Mas a palavra de Deus também nos dá uma receita para isso, que nós precisamos ajuntar tesouros no céu.
que a glória que nos tem revelada pela palavra do Senhor é muito maior do que aquilo que você pode receber como bens materiais aqui na terra. Nós não somos daqui. Aqui mesmo em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20, diz que a nossa pátria está no céu. Nós não somos daqui. Nós não podemos nos apegar com as coisas desse mundo, porque elas muitas vezes nos tira a nossa alegria, nos tira a nossa felicidade. O dinheiro, que a própria palavra de Deus diz que é a raiz de todos os males, é um dos maiores motivos de desinteligências nas famílias, de briga nas famílias. Não o dinheiro, mas principalmente a falta dele. Existe um ditado muito feio, muito triste do mundo que diz assim: quando a necessidade vem pela porta, o amor vai embora pela janela. Mas nesta noite eu revogo essa palavra, eu revogo esse ditado popular, porque se vinha a necessidade pela porta, nós confiamos no Senhor e na força do seu poder. Nós não podemos perder a nossa alegria por causa do dinheiro, por causa dos bens. Nós precisamos confiar no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós confiamos no Senhor, nós fazemos menção do nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas nós permanecemos de pé. E o quarto inimigo, e esse no século 20 e 21, tem destruído milhares e milhares de pessoas, tem tirado a alegria de milhões de pessoas, é a ansiedade. O apóstolo Paulo escreve aqui em Filipenses, no capítulo 4, o versículo posterior a esse que nós lemos no começo, no versículo 5: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. O 6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A ansiedade é a doença mais democrática do mundo, porque ela atinge todas as classes sociais. Nós tivemos hoje, num lugar, eu e o pastor, esse lugar que ele comentou com vocês aqui, e a pessoa disse para nós assim: olha, tem uma pessoa que vai participar da reunião conosco, porque eu não estou muito bem de saúde, está acontecendo umas coisas estranhas comigo, do nada, eu fico ansioso, e eu começo a tremer, e eu não consigo pensar mais, e eu demoro um minuto e meio para me recompor, e é uma cena um pouco chocante. Então, a pessoa está aqui comigo para vocês não ficarem preocupados, e no meu íntimo eu estava dizendo assim: se ele estivesse hoje à noite, até convidei ele, né, pastor, ele vai ser curado dessa ansiedade se ele quiser, porque essa doença é uma doença democrática. Esse demônio é um demônio democrático, ele atinge todo mundo, pobre, rico, gordo, magro, ele atinge todo mundo que se sujeita, que se rende às circunstâncias, que se rende às pessoas, que se rende aos problemas. E essa ansiedade, quando não lançada aos pés do Senhor, pode levar a uma depressão e até a morte. Mas a palavra de Deus diz assim: lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. A ansiedade é o mal desse século.
E a ansiedade no grego significa estrangulamento. E muitas vezes nós nos sentimos estrangulados pelas circunstâncias, estrangulados pelos problemas, pela falta de dinheiro, por contas a pagar, por doenças que nos afortunam. Mas eu digo para você nessa noite, confia no Senhor. Outra vez eu digo para você, confia no Senhor de todo o seu coração, e isso vai mudar na sua vida. Deixa Deus trabalhar em você, deixa Deus fazer de você uma nova criatura, deixa Deus amassar esse barro, para que você seja um vaso firme e forte nas mãos do Senhor. Não deixe que os problemas te derrubem. Há um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa, sonha ou espera. Ora, fala sei. O nosso Deus é poderoso. Nós precisamos confiar nesse poder avassalador que transforma de dentro para fora. Ontem eu estava com o pastor num lugar e tocou uma canção e me remeteu à minha conversão. E o pastor perguntou para mim assim: aonde será que você estava se você não tivesse se entregado a Jesus? Eu disse para ele: eu não sei, pastor, mas eu garanto que essa felicidade que eu sinto hoje, jamais eu ia sentir. Porque essa felicidade não depende de conta bancária, essa felicidade não depende de saúde plena, essa felicidade vem do céu. Essa felicidade vem na convicção que um dia Jesus mudou a minha vida. E eu digo para você nessa noite, Ele pode mudar a sua. Ele pode transformar o seu pensamento. Porque você quer uma receita para você fugir dessa ansiedade, para você se libertar. A primeira coisa que você precisa fazer é mudar os seus pensamentos. Como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe por quê? Porque quando você muda os seus pensamentos, eles mudam os seus sentimentos. Um monte de pensamento bom faz com que você sinta coisas boas. Um monte de pensamentos ruins faz com que você sinta coisas ruins. E quando você muda os seus pensamentos, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, nisto pensais. E quando você começa a mudar os seus pensamentos, quando você começa a pensar nas coisas do alto, quando você começa a pensar, nunca se esqueça de nenhum só dos benefícios que Deus fez. O salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor. A hora que você começa a mudar os seus pensamentos, você começa a mudar os seus sentimentos. Então um monte de pensamento bom se transforma em sentimentos bons. E um monte de sentimentos bons, sabe o que acontece? Muda a sua crença. Às vezes você não está mais acreditando em nada. Você é um descrente, porque você não acredita mais nas coisas. E isso tem te deixado ansioso, isso tem te deixado aflito. Mas se você começar a mudar, fazer uma metanoia da mente, você vai começar a ter sentimentos bons. E um monte de sentimentos bons vai mudar a sua crença. E sabe o que eu digo para você? Quando você acredita no Senhor, a sua crença é autorrealizável. Sabe por quê? Porque nós confiamos no Senhor e na força do poder dEle. Então a receita para a ansiedade é você orações, súplicas e ações de graça. Que nada mais é você começar, ao invés de ouvir as pessoas, você começar a ouvir ao Senhor. E é na oração que você faz isso. Quando você está desesperado, seus sentimentos estão ruins, você começa a suplicar ao Senhor, você começa desesperadamente a clamar ao Senhor. E os seus sentimentos começam a ser mudados. E daí sabe o que acontece? Você começa a acreditar de novo, você volta a crer no Senhor, você volta
Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E quando Deus começa a falar com você, você começa a se alimentar. Você muda o seu pensamento muda os seus sentimentos, e os seus sentimentos voltam a fazer você acreditar no Senhor. E sabe o que acontece? As bênçãos do Senhor vão alcançar você. Quem está precisando de uma bênção do Senhor nesta noite? Eu estou precisando. Pedir e dar-se-vos-á. Buscar e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque tudo que pede recebe, tudo que busca encontra, e todo que bate a porta é aberta. Como o pastor disse, para finalizar a minha palavra nessa noite: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Que Deus abençoe você nessa noite, em nome de Jesus.